Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje, nosso tema, continuaremos falando sobre a Igreja Católica. Falamos, então, de tudo aquilo que é a Igreja Católica. Hoje falamos na semana passada sobre a hierarquia da Igreja Católica, ou seja, o clero da Igreja Católica. Hoje nós vamos falar sobre a segunda hierarquia, ou a segunda, o restante da Igreja Católica, que são os leigos. Porém, na semana que vem, continuaremos falando da terceira parte, que agrega toda a Igreja Católica. Então, semana passada falamos sobre o clero, hoje nós vamos falar sobre os leigos, semana que vem falaremos sobre os religiosos, certo? Então, já para não perdermos mais tempo, deixa eu achar aqui meu guia. Vamos começar então. Como eu disse, falaremos sobre os leigos. E aí, semana passada eu deixei uma piadinha no ar, né? Na verdade, foi algo que eu pensei já tem muito tempo. Quando eu disse que se o clero é quem manda, então quem obedece são os leigos. Os leigos são chamados na igreja a obedecer à autoridade do clero que foi dada por Jesus. Que foi dada por Jesus a eles. Então, os leigos, eles têm um papel importante. Não somente da obediência, obviamente, mas nós vamos entender aqui que existe. Então, manda quem pode, é o clero. Obedece quem tem juízo, são os leigos. Bom, e aí nós vamos também ver quem são os religiosos na semana que vem. Certo? Mas já para nós não perdermos mais tempo, antes disso, eu quero falar isso no começo do vídeo aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Antes de você terminar de assistir esse vídeo, compartilha esse vídeo, né? Então pausa aqui, compartilha o vídeo, depois você volta a assistir. Não continua o vídeo sem compartilhar esse vídeo com alguém. Seja um link no WhatsApp, no Instagram, não importa aonde você vai compartilhar, onde você acha que tem mais alcance, onde você acha que tem pessoas de confiança, que você sabe que precisam desse vídeo. Saber um pouco mais da igreja, saber um pouco mais do seu papel como leigo dentro da igreja. Com certeza, eu acho que eu falo muito mais para leigos aqui nesse canal do que para religiosos ou principalmente o clero, né? Não tenho essa pretensão ainda de imaginar que eu esteja falando para um padre, né? Mas se tiver, é muito bom saber disso. Mas eu acho que ainda não chegamos nesse patamar. Pelo menos no momento em que eu estou gravando, aqui ainda não. Diminui um pouquinho. Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curte, ativa o sininho também, que é importante, porque aí, se caso um dia atrasar o vídeo, você vai receber esse vídeo na hora, receber a notificação na hora que ele sair. Tá bom? Voltemos então para o nosso conteúdo. Então, nós temos então a vocação dos leigos. O que são os leigos? Quem são os leigos? Os leigos, entende-se aqui todos os cristãos, exceto os membros da ordem, ou seja, exceto o clero. São os fiéis incorporados em Cristo pelo batismo. Então, todo fiel um dia foi leigo. Então, não dá para a pessoa começar do clero dentro da igreja. Ela precisa ser incorporada aos leigos. Então, todo padre um dia foi leigo. Todo bispo, até o papa, um dia foi leigo. Então, é um processo natural. Passar por esse povo, por essa eleição, né? Sendo leigos. São feitos participantes a seu modo da função sacerdotal, profética e real de Cristo. Nós falamos dessa função sacerdotal, profética e régia e real já desde os últimos vídeos. Falamos também na semana passada, né, em relação ao clero, e hoje nós continuaremos falando agora em relação ao leigo. Os leigos exercem na igreja e no mundo
a missão de todo o povo cristão. Qual é a vocação do leigo, então? Procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Então, o leigo ele usa daquilo que é temporal, daquilo que é secular, para realizar o reino de Deus, para encontrar o reino de Deus. Ele encontra Deus. O leigo ele se satisfaz encontrando Deus não somente dentro da igreja, mas ele procura e encontra Deus no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua família, no seu lar. Ele vai encontrando Deus em todas essas situações. Então, é natural do leigo, é próprio do leigo, ter essas realidades temporais como forma de encontrar Deus na sua vida. Pertence aos leigos, de modo particular, iluminar e orientar todas as realidades temporais a que estão estreitamente ligados. Então, eles têm que iluminar e orientar. Então, tudo aquilo que o leigo faz de forma temporal, de forma secular, ou seja, o seu trabalho ordinário, ele deve iluminar e orientar para que elas sejam imbuídas, embebidas de Cristo, embebidas de Deus. Qual a importância dos leigos? Os leigos que vivem nas exigências da doutrina e da vida cristã podem descobrir e inventar novos meios de impregnar no mundo a fé que vive. Então o leigo, ele é chamado, ele é convidado a viver, a inventar e descobrir novos meios de levar a fé ao mundo. Por exemplo, né, a gente pode usar vários exemplos aqui de leigos que fizeram isso. Um dos exemplos que eu gosto muito, muito mesmo, é do Tolkien, que é o criador, o criador de Senhor dos Anéis, né? Então, o que ele fez? Ele pegou a sua vivência na Igreja Católica, como católico que ele era, ele pegou a sua vivência na Igreja Católica e ele traduziu isso em uma mitologia fantástica. Então, às vezes, você vê a mitologia e fala assim, não, mas tem outras coisas que não está falando de Deus, ou está falando de outros deuses, alguma coisa assim. Na verdade, é uma tradução, é uma linguagem utilizada pelo leigo para inventar novos meios de impregnar e fazer as pessoas descobrirem os valores, a verdade, o bem, né? Aquilo que proporciona vida para as pessoas. Então o leigo ele é próprio, ele tem esse dom nele. Não que o clero não tenha, mas é próprio do leigo fazer isso. Então os leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja e devem ter consciência clara que são igreja também. Eles fazem parte da igreja. É a igreja que está fora da igreja. É a igreja que está nas ruas, que está nos trabalhos, que está nas casas, né? Porque o padre, eu falava isso numa pregação na semana passada, eu dizia assim, que no meu trabalho, pouquíssimas vezes um sacerdote foi lá. Se eu não me engano, eu estou lá há 6 anos. Só uma vez um sacerdote foi lá. Mas isso não significa que Deus foi lá apenas uma vez. Apenas uma vez, né? Ou seja, eu vi Deus muitas vezes nas crianças, onde eu frequento, nos funcionários que trabalham comigo, nas minhas atitudes, nas atitudes de outras pessoas, então nos pais também. Então, ou seja, Deus, ele utiliza-se também dos leigos para que os leigos, assim, possam levar Deus para onde eles alcançam. É o braço da igreja que alcança toda essa realidade, as realidades, de certa forma, inalcançáveis. Quais são os deveres e o dever e os direitos do leigo? Em virtude do batismo e da confirmação, ou seja, do crisma, dessa unção que o leigo tem, como batizado e crismado, todos os fiéis são encarregados do apostolado. Apostolado, se você se lembra,
O apóstolo é aquele que é enviado. Então, os leigos são chamados, são enviados a anunciar o evangelho na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho. Os leigos têm o dever e o direito de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por toda a terra. Olha aqui, você vê que o catecismo ele vai dizer que existe um dever e um direito único. Então, é dever dele, é dever do leigo anunciar, levar essa mensagem e torná-la conhecida. Mas é um direito também. Ou seja, o leigo ele não pode ser impedido de levar essa mensagem. Da forma dele, no lugar onde ele está, ele não só tem o direito, mas tem o dever de anunciar essa mensagem, a mensagem do evangelho. O apostolado dos padres só alcança pleno efeito com a participação dos leigos. Foi aquilo que eu disse. Então, o envio dos padres, os padres não alcançam todos os lugares, não podem estar em todos os lugares. Existem lugares que padres pouquíssimas vezes irão, por coisas extremas, por conta da sua própria rotina, né? Se você for pensar, por exemplo, uma escola não é um lugar que um padre, a não ser que a escola seja de intuito religioso, mas se for de formação no laicato, leiga, o padre quase nunca vai lá, né? Outros lugares, né? Padres também não vão na sua empresa, no seu trabalho. Às vezes você passa por isso, fala assim, não, o padre nunca veio aqui, você nunca pensou talvez isso. Mas o leigo ele vai, ele alcança, ele pode alcançar essa realidade. Então, o leigo ele é esse auxílio do padre, auxílio do clero na sociedade. E a participação dos leigos na função sacerdotal. Então agora nós vamos falar sobre essas três funções para o leigo: na função sacerdotal, na função profética e na função real. Então nós temos aqui a função sacerdotal, profética e real, certo? Tá destacado aqui para vocês entenderem. Então vamos falar sobre a função sacerdotal. Leigos na função sacerdotal. Leigos podem ser sacerdotes? Não. Porque se o leigo se torna um sacerdote como ministério, ele deixa de ser leigo, né? Foi o que eu disse. Todo padre um dia foi leigo. Então, na função ministerial, ou seja, de ministério, não, ele não pode. Mas na função, no sentido, eles não podem, pois assim se tornam sacerdotes e deixam de ser leigos. Mas pode exercer uma função, não um ministério sacerdotal. O que é a função sacerdotal exercida pelo leigo? Para o leigo, este sacerdócio comum consiste em oferecer sacrifícios para a própria santificação e de toda a igreja. Então, o leigo, ele é chamado a oferecer os seus sacrifícios diários, semanais, anuais, mensais, para a santificação sua e da igreja, unindo esses sacrifícios aos de Cristo. Toda vez que o leigo vai à Santa Missa, ele, assim como o padre, ele deve ofertar os seus sacrifícios. Na hora do ofertório, ele deve ofertar os seus sacrifícios para que estes sacrifícios sejam unidos ao sacrifício de Cristo. É isso que significa atualizar a Santa Missa. A Santa Missa é a atualização do sacrifício de Jesus. Porque cada vez que outros sacrifícios são feitos na terra, o seu sacrifício é feito na terra, então você pode ofertar, introduzir o seu sacrifício no sacrifício de Jesus e acrescentar, tornar o sacrifício de Jesus atualizado. Né? Eu ia falar perfeito, não porque ele já é perfeito, mas é como se uma coisa perfeita, é como se uma luz perfeita vai recebendo outras luzes, e aquelas pequenas luzes vão desaparecendo naquela grande luz. Continua sendo o sacrifício de Jesus, mas agora estendido na minha vida e na sua vida. Então, é isso que nós fazemos na Santa Missa. Olha que beleza!
Essa informação já merece o seu like, já merece a sua curtida, já merece o seu compartilhamento. Por quê? Porque é importante nós sabermos viver bem a Santa Missa, viver bem a nossa oração, a nossa vida cristã. E às vezes, nas catequeses que nós vemos por aí, não existe isso. A gente não vê isso. Os padres, muitos padres não falam isso, não explicam isso na Santa Missa, alguma coisa assim, né? Ou não veem, porque, sei lá, sabe, não é uma questão de crítica, não estou criticando aqui, pelo amor de Deus, mas eu acho que já existe tanto problema que o padre tem que enfrentar e tanta coisa, né? O Espírito Santo ele vai impulsionando, obviamente, tudo mais, mas essa informação talvez você nunca tenha recebido, né? Então, é importante. É basicamente a tarefa de santificar o impuro com a vida de Cristo. Então, quando Cristo foi batizado, eu acho que eu já falei isso aqui, quando Cristo é batizado, ele não é santificado pelas águas, mas ele santifica as águas tocando nele. Então, aquela água que foi tocada e em comunhão com todas as águas do mundo são santificadas. Da mesma forma que o seu toque em nós santifica, o seu toque na igreja santifica toda a igreja. Santifica toda a igreja. Da mesma forma, então, esse Cristo vivendo em nós, tocando as coisas impuras, tornam estas coisas impuras santas, santificadas. Todas as suas atividades, então, todas as atividades do leigo, todas as orações, todas as iniciativas apostólicas, toda a sua vida conjugal e familiar, o seu trabalho de cada dia, os seus lazeres, do espírito e do corpo, as provações da vida, se pacientes suportadas, se forem vividas no Espírito de Deus, se transformam em sacrifício espiritual agradável a Deus. Então, tudo isso se transforma em sacrifício espiritual agradável a Deus se for vivido no Espírito Santo, que é como o Espírito Santo, Deus, é dessa forma que Cristo nos convida a viver como leigos. Então, todas essas ofertas se unem na oferta de Cristo na Eucaristia oferecida ao Pai. Não é da Eucaristia, mas é na Eucaristia oferecida ao Pai. Eucaristia, para quem não se lembra, é ação de graças. Assim, os leigos, como adoradores que se comportam santamente, ou seja, aqueles leigos que se comportam de forma santamente, consagram a Deus o próprio mundo. Então, os leigos adoradores que se comportam santamente, eles consagram o mundo, eles separam o seu mundo, o seu próprio mundo, para Deus. Eles entregam toda a sua vida, todas as suas atividades para Deus. Mesmo que a atividade não pareça uma atividade santificada, mesmo que a atividade não pareça algo que tenha Deus, mas você percebe uma paz, você percebe uma divindade, a presença do divino nesta realidade, na atividade dele. Quando você observa com uma espiritualidade, com os olhos da fé, você percebe isso. Pais santos santificam seus filhos, não pai de santos, tá bom? Mas pais que foram santificados santificam os seus filhos. A função dos pais aqui existe no leigo. A maior função é de ser pai e mãe. E a função do pai é participar de modo particular na santificação do filho. Qual dos filhos? Qual é, então, a função do pai? Se não é santificar, levar o seu filho a conseguir o céu. De que vale ganhar a vida inteira, de que vale ganhar o mundo inteiro, né? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Então, os pais que levam seus filhos a conquistar o mundo, conquistar bens, dinheiro, trabalho, sucesso, fama, prazeres, e não levam seu filho para viver na plenitude da vida eterna, eles estão acabando com a vida dos seus filhos. Estão fazendo um péssimo trabalho como pais. E isso começa com o exemplo. Os pais, eles santificam os filhos com o exemplo. Então não adianta exigir do filho se o pai não faz. Se o pai não faz. Então é necessário
pais viverem em santidade e levar os filhos. Você desejaria o céu para o seu filho? Sim, obviamente. Então, viva de forma santa. Viva de forma santa o evangelho. E aí você vai levar o seu filho a viver também de forma santa e ambos irão para o céu. Vivendo em espírito cristão, a vida conjugal e cuidando da educação dos cristãos, da educação cristã dos filhos, ou seja, os pais eles devem viver em espírito conjugal e cuidando da educação cristã dos filhos. Vamos lá. Viver em espírito cristão de vida conjugal. O que é isso? Pais devem se amar como casal de forma cristã. Então, os pais, eles são chamados a ficar. Por isso o casamento, ele é eterno. Por isso o casamento, ele é até a morte. Até que a morte os separe. Porque os pais devem se amar até o fim. E eles devem mostrar isso para os filhos. Não só pelos filhos, mas por eles mesmos. Por eles mesmos. Por isso a igreja, ela é intransigente, ela é irresoluta com relação à indissolubilidade do matrimônio. Por isso ela é irresoluta a respeito disso. Porque também, não só pelos filhos, mas pelos fiéis, pelos pais também. Pais devem educar seus filhos de forma cristã. E assim, né, vivendo como casal, também eduquem os seus filhos na forma cristã. Quais ministérios o leigo pode exercer? Quando eu falo ministérios aqui, eu estou falando ministérios destinados ao clero, tá bom? Existem alguns ministérios que são fora do clero, né? Obviamente, todos estes o leigo pode exercer. Mas existem ministérios que são destinados aos leigos. Estes ministérios, alguns os leigos podem exercer. Quais são eles? Então, lembrando aqui, neste caso, são os ministérios destinados ao clero. Tendo as qualidades necessárias, ou seja, o leigo tendo a qualidade necessária, podem ser admitidos nos ministérios de leitor e de acólito. Então, o leigo ele pode ser admitido como leitor e acólito. Então, aquele leitor da primeira, da segunda, do salmo, da terceira, da segunda leitura do evangelho, da segunda leitura do evangelho do dia, seja no domingo ou nos dias da semana, ele é destinado ao clero. Mas por falta de clero, né, imagina, se cada missa tivesse 5, 6 padres, né, ou diáconos, então aí eles é que fariam a leitura, certo? Eles é que fariam. Então, quando uma missa tem 5, 6 padres e não e é um leigo que faz, está errado? Não, também não está errado, porque o leigo ele pode realizar essa função, mesmo na presença do clero, de uma quantidade a mais de clero. E também como acólitos, ou seja, aqueles que ajudam no serviço do altar. O leigo, ele pode ser acólito, como também o sacerdote, o religioso, aquele que já está rezando, aquele que já está vivendo como seminarista, ele já pode agir como acólito, porque ele ainda é leigo, mas ele já está aprendendo a viver na vida clerical, certo? Então, os leigos podem suprir alguns ofícios destes na ausência de ministros ordenados, ou seja, ministros da ordem, ministros clericais. Então, o ministério da palavra, presidir as orações litúrgicas. Então, algumas coisas o leigo pode fazer na ausência do ministro ordenado: conferir o batismo e distribuir a comunhão, a Sagrada Comunhão. A gente está falando aqui da messe, né? Do ministério da comunhão extraordinária. Ou seja, o ordinário é o padre, né? O que é o comum, normal, de se entregar todos esses ministérios seria o padre. Mas na ausência do padre, na ausência do bispo, o leigo pode
sob ordem, ou seja, enviado pelo bispo, enviado pelo padre, ele pode exercer também esse ministério, o ministério da palavra, ou seja, fazer homilia, caso não tenha padre, presidir as orações litúrgicas, caso não tenha padre, conferir o batismo, caso não tenha padre, e distribuir a Sagrada Comunhão, caso também não tenha padre. Tá bom? Vocês entenderam isso aqui. Continuamos agora. Vamos falar sobre a função profética do leigo. Né? Esse aqui é um pouquinho mais curto. Então, os leigos na função profética. A principal forma de Cristo realizar sua missão profética é através do clero. Então, o ordinário é que Cristo utilize do clero, mas isso não exclui os leigos. Os leigos são testemunhas constituídas por Cristo, os quais lhes concedeu o sentido da fé e a graça da palavra. Então, da mesma forma que o clero recebeu, os leigos também recebeu, ainda que uma forma menor, né, mas são constituídos também como testemunhas por Cristo, desse sentido da fé e da graça. Esse tato que o leigo tem em relação a saber quando ele sente que algo está errado, catequeticamente, evangelicamente falando, no sentido de que coisas que ele não... que ele percebe que está sendo errado ali, ou percebe que está sendo certo. Então, o leigo ele tem esse sentido de fé e essa graça da palavra, ou seja, de poder anunciar a palavra no local do seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia. A evangelização dos leigos. Como que funciona a evangelização dos leigos? Os leigos realizam a sua missão profética também na evangelização, que é o anúncio do evangelho. Anunciam Cristo na vida e na palavra, ou seja, nos seus atos e nas suas palavras. Só os leigos são capazes de anunciar Cristo no meio ordinário da vida secular. Obviamente, né, existem padres que podem estar no meio ordinário da vida secular? Podem, mas são raros. São raros, porque o padre é chamado a ser pastor. O padre não é chamado a ser ovelha. Então, o leigo, como ovelha, ele é o único capaz de anunciar no meio ordinário da vida secular. Vida secular aqui é a condição de quem vive no século, isto é, entre as coisas do mundo e da vida. E aqui mundo e vida não significa uma coisa ruim ou pejorativa, mas algo que é amoral, ou seja, que não é nem bom nem ruim. Depende do que eu faço com isso. Eu posso, por exemplo, ser um jogador de futebol e mesmo sendo jogador de futebol, posso ou santificar e levar Deus para o meio do futebol, ou como posso levar a pouca vergonha, a prostituição e tudo mais que for para o meio do futebol. O verdadeiro apóstolo procura todas as ocasiões de anunciar Cristo pela palavra, tanto aos não crentes como aos fiéis. Porém, aqui eu quero deixar um adendo, né? Entender que procurar todas as ocasiões, pregar oportuna e inoportunamente, só deve acontecer quando se entende que existe uma abertura. Então a pessoa não pode ficar jogando Deus ali na frente das pessoas que não estão interessadas em saber. Elas não estão com sede de Deus. Então é necessário o evangelizador entender esse tato, ter esse tato de que existe uma reciprocidade, existe uma recepção das pessoas. E qual é a formação dos capazes? Aí, o que é essa formação dos capazes? No meio dos leigos, existem aqueles que são mais capazes que outros para esta missão. Existem aquelas pessoas que vivem para a evangelização, né? Mas existem pessoas que têm o dom da evangelização, né, de forma mais aflorada. Não significa que as pessoas elas não possam se capacitar, né? Eu sou uma prova disso. Pessoa extremamente tímida, tô aqui, graças a Deus, né, na minha adolescência, muito tímido mesmo.
Então, Deus foi me transformando, porque eu fui me lançando. Então, se capacitar. Não é que a pessoa nasce pronta, mas é que a pessoa vai se capacitando. E quando ela chega num ponto, né, quando ela chega numa capacidade, ela vai cada vez mais crescendo e produzindo. Estes devem se formar e podem servir na catequese, no ensino das ciências sagradas e nos meios de comunicação social. Então, aqui, como eu estou falando para vocês, eu estou na catequese, também nos ensinos das ciências sagradas, ou seja, ensinar a rezar, ensinar a ter contato, intimidade com Deus na sua vida leiga. Por quê? Se você pensa o seguinte, o padre ele já foi leigo, mas às vezes a vida de santidade dele não era tão grande assim até ele entrar no seminário. Então, muitas vezes os padres eles se convertem, já entram para o seminário, né? Às vezes, né? Muitas vezes eles entram e eles não têm, vão aprender a intimidade já ali no meio clerical. Mas o leigo, ele aprende a ter intimidade no seu laicato. E aí, quando ele aprende isso, ele pode transmitir também essa forma de ter intimidade com Deus. O dever e o direito do leigo com o clero. E aqui, em relação ao clero, o que o leigo pode fazer? Os fiéis com competência e proeminência, ou seja, aqueles que têm destaque, aqueles que também têm competência, têm o direito e, por vezes, o dever de manifestar aos pastores a sua opinião para o bem da igreja. Então, quando a igreja pede opinião para essas pessoas que são competentes e proeminentes, eles devem manifestar aos pastores a sua opinião, dizer o que está certo, o que está errado na visão deles, para que a igreja receba também a sua opinião, para que a igreja também use a sua opinião para discernir o que é melhor para a igreja. Então, devem manter nessas opiniões dadas a integridade da fé, ou seja, não ir contra aquilo que a fé ensina, a integridade dos costumes também, ou seja, não ensinar aquilo que é diferente do que a igreja falar, dar opinião diferente do que a igreja opina como costumes, a reverência devida aos pastores, ou seja, sempre obedecendo e respeitando os pastores. Obviamente que o respeito deve ser em geral, né? Mas o respeito, a reverência é um respeito maior. E para a utilidade comum, ou seja, não observando um particular, um grupo particular, mas a utilidade de todos. E para a dignidade também das pessoas, ou seja, nada que tire a dignidade das pessoas. E para nós finalizarmos, falaremos hoje sim vai ser menor. Hoje a aula, o encontro nosso será menor, né? Isso é muito bom. Como eu disse, a tendência é diminuir. A tendência não é ficar mais aulas de 1 hora, tá bom? Leigos na função real, na função régia, né? Cristo, Rei dos Reis, que venceu o pecado pela obediência ao Pai, entregando-se livremente, nos convida a todos sermos obedientes ao Pai. Então, Cristo sendo o Rei dos Reis, e imagem do nosso exemplo, aliás, exemplo maior de nossa santidade, ele também nos leva a vencer o pecado pela obediência ao Pai. Esta obediente liberdade que praticamos a exemplo de Cristo nos garante o domínio do pecado. E nada mais é do que isso. O rei é uma pessoa que tem um domínio sobre uma terra. O leigo, ele é chamado a dominar o pecado, a dominar o terreno do seu coração do pecado. Ou seja, livrar o terreno do seu coração do pecado. Nada mais é do que dominar a si mesmo. Somos reis por sermos chamados à liberdade e independência na santidade. O rei é a pessoa mais livre do reino. Ele é a pessoa mais livre. Ele não se submete a ninguém. Então, você, no seu coração, não deve se submeter a nada que exista dentro do seu coração, a não ser Deus, obviamente, né? Mas aqui eu estou falando no sentido de pecados, bens, qualquer coisa que leve você a ser dominado. O rei, ele é chamado à liberdade e é chamado também a levar a liberdade às outras pessoas. Somos reis, então,
por sermos chamados à liberdade e independência na santidade. Essa independência que os próprios reis eles exercem, na sua independência de decidir o que quer, decidir o que é melhor para o reino, né? E aí nós, na unção do Espírito Santo, devemos também decidir o que é melhor para nós. Lutando contra a escravidão do pecado, vencer em si mesmo o reino do pecado. Então, como eu disse, né, aquele rei que sai em combate somos nós também, que sai em combate todos os dias contra o pecado. Leigos, então, são reis quando direcionam o mundo. Então, o rei, ele é chamado, a função do rei é direcionar o mundo em que ele vive, né? Então, os leigos têm mais acesso ao mundo e isto os capacita a direcionar as pessoas levadas pelo pecado, para que se conformem com as regras da justiça e das virtudes. Então, o leigo, ele tem a função, tem a possibilidade e tem mais acesso de direcionar pessoas que estão no pecado. Às vezes, uma pessoa que ele tem contato com a situação que é pecado, então ele pode direcionar: olha, isso está errado. Olha, você já tentou fazer dessa forma aqui? O que você acha disso, disso, disso? Então, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, cada pessoa é uma pessoa, inspirado pelo Espírito Santo, o leigo vai discernir aquilo que é melhor para levar a outra pessoa a viver a santidade. E o leigo, ele também, os leigos impregnam de valor moral a cultura e as obras humanas, ou seja, aquilo que ele vive, se ele vive nos valores, ele vai impregnando a moral, né? A forma como o mundo vive. Ele vai impregnando também a cultura e vai impregnando também as obras humanas. Ou seja, você vai vendo as músicas, a arte, todas sendo conduzidas pelos leigos que vivem bem a sua fé, certo? Não faltam exemplos de leigos que realizaram trabalhos fantásticos nesse sentido, né? Tolkien, aqui, nossa, a gente tem muitas pessoas, eu não fiz questão de apresentar algumas aqui, mas existem várias pessoas que viveram esse laicato, muitos santos também, se eu não me engano, o nome dele é São José Moscati, também, né? Padre Rodrigo de Castro, ele gosta muito desse santo, porque ele simboliza essa vivência, essa santificação no laicato. Leigos no serviço eclesial. Leigos podem colaborar com os pastores no serviço da comunidade eclesial, trabalhando pelo crescimento e a vida da mesma, exercendo ministérios variados, segundo a graça e os carismas do Senhor. Esses ministérios aqui não são ministérios do altar, mas ministérios fora do altar. Podem também cooperar no exercício do poder de governo. Como eles operam no poder de governo? O que é isso? Operar no poder de governo, no exercício de poder de governo. É o leigo que é chamado a ajudar nos concílios particulares, nas decisões da igreja. Nas decisões da igreja. Então, o concílio é isso, né? Essas decisões que a igreja vai tomando para encaminhar. O leigo, ele pode cooperar nessas decisões. Nos sínodos diocesanos, ou seja, na sua arquidiocese, nos conselhos pastorais de uma paróquia, ou seja, na sua paróquia, ele pode utilizar também esse meio, porque ele tem acesso, então ele está vendo o problema, às vezes, muito mais perto do que o padre, do que o bispo. Também, e ele pode opinar, então, como resolver, ou pelo menos exemplificar, ou mostrar, definir qual é o problema que a arquidiocese, que a diocese, que a paróquia está vivendo. Nos conselhos também para assuntos econômicos, ou seja, às vezes o padre não tem condição, né, intelectual de gerir economicamente, então ele pode não só contratar, mas também utilizar de um leigo para exercer essa função econômica, né? Uma pessoa que seja íntegra, que seja competente, capaz,
e responsável. E também nos tribunais eclesiásticos, na jurisdição, naquilo que é os meios jurídicos da igreja, o leigo ele também pode exercer a sua função, seu ministério, caso ele seja é, caso ele seja competente e responsável e convidado para isto. Mas devem se colocar no seu lugar. Então, o leigo, diante de tudo isso, ele deve se colocar no seu lugar. Os fiéis devem distinguir cuidadosamente os direitos e deveres que lhes competem como membros da igreja. Então, eles devem saber onde é o seu lugar. É importante saber onde é o seu lugar. Procurem, então, os leigos harmonizar uns e outros nos assuntos temporais. Ou seja, conduzir de forma harmônica a igreja, levando, falando assim, olha, o seu lugar pode ser esse, pode ser aquele, levando bem os seus ministérios, cada um levando bem os seus ministérios, se colocando no seu lugar, para que o mecanismo funcione cada vez melhor. Efésios 4, para nós terminarmos, Efésios 4:7 vai dizer assim: assim, todo e qualquer leigo, em virtude dos dons que lhe foram concedidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da missão da própria igreja, segundo a medida do dom de Cristo. Então, nós, como os leigos, somos instrumentos e testemunhas vivos da missão da própria igreja. Então, a missão da igreja é evangelizar, nós somos esses instrumentos. Nós somos utilizados como testemunhas e instrumentos para que a igreja evangelize cada vez mais. Certo? Finalizamos aqui hoje. Nossa aula foi realmente menor. Eu quero agradecer você por se inscrever no canal, por deixar o seu like. Chegamos a quase 550 inscritos aqui. Outras pessoas têm chegado, têm visto. Você que tem visto os meus vídeos menores também, Reels, eu tenho postado sempre Reels, ou seja, no Instagram ou no YouTube também. E aí, você se inscreve também no meu Instagram, lá eu deixo sempre aqui abaixo, né? Sempre nessas chamadinhas que eu coloco aqui embaixo, né? Então, se inscreve também lá para você acompanhar também meu conteúdo que eu faço lá, talvez um conteúdo um pouco menor, um pouco mais curto, que conforme demanda o Instagram. Mas é isso, então. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos verdadeiramente viver a nossa função como leigos na igreja, segundo a vontade de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, a sua evangelização, a sua missão aqui na terra, para que um dia nós nos uniremos em comunhão no céu. Deus abençoe você e que sejamos selados na proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.